Doutora Maria Manuela Freitas é juiz de paz, coordenadora do Julgado de Paz de Gaia, e a doutora Carla Muxa é advogada, mediadora de conflitos nos julgados de paz e outros sistemas de mediação pública. Julgados de paz, eu sei que ainda há pouca divulgação, há pouca gente que não sabe bem o que é o julgado de paz, ainda confunde um bocado o que é o julgado de paz, se são tribunais, se não são tribunais, e eu tenho a dizer que o julgado de paz realmente é um tribunal extrajudicial que vem previsto na nossa Constituição da República Portuguesa, no artigo 209. Portanto, o utente vai ao julgado de paz, apresenta o caso, nós não damos consultoria jurídica, é uma coisa importante. Nós, quando vimos que a pessoa não entende bem e nós não podemos dizer, portanto, nós mandamos que eles procurem um advogado para que eles sejam aconselhados devidamente, mas que nós não podemos. Portanto, um deles é simplicidade, chega lá, expõe o seu problema, aquilo é passado escrito pelo jurista, porque obrigatoriamente têm que ser licenciados em Direito, portanto, eles passam aquilo escrito. Há uma certa informalidade, portanto, chega lá e há um contacto muito perto, muito próximo, por isso que chama-se uma justiça de proximidade. Portanto, há ali um contacto muito perto com o próprio utente e aquilo, portanto, é apresentada a petição inicial. Acontece nos julgados de paz, que tem, como a doutora explicou, duas fases. Portanto, tem uma fase em que o processo pode terminar na mediação e há uma fase em que o processo pode terminar em julgamento, que será feito nos termos da Lei do Processo Civil, com alguma simplicidade, com a tal proximidade que se pretende que exista no julgado de paz, mas aplicando a lei nos mesmos termos em que é aplicada a lei nos tribunais judiciais. Os juízes de paz não usam beca, os advogados não usam toga, mas a lei é aplicada da mesma forma, as sentenças são proferidas com base no nosso direito e, portanto, aí é aplicada uma forma impositiva. A mediação é necessariamente voluntária, portanto é um dos princípios basilares da mediação que ela seja voluntária. O trabalho do mediador é essencialmente um trabalho de facilitador da comunicação. A comunicação é também uma questão que é muito trabalhada por nós enquanto mediadores, porque quantos conflitos não são verdadeiros conflitos, designamos nós por falsos conflitos, são falhas na comunicação, são chamados mal-entendidos. E, portanto, passando pela mediação, é possível nós triarmos se aquilo é ou não um verdadeiro conflito. E com o trabalho do mediador, podemos resolver aquele que nem sequer era um conflito e evitar uma decisão judicial e as partes verem que afinal nem sequer tinham conflito, mas saem dali com o problema resolvido, que é esse o seu objetivo.
Outros elementos que caracterizam a mediação é o facto de o processo ser confidencial. Ora, estas motivações de que eu falei há pouco muitas vezes dizem respeito a situações que têm a ver com o mais íntimo de nós e muito provavelmente nós não iríamos partilhar se não tivéssemos a garantia de que o processo era confidencial. Há também aqui um elemento importante, é que esta mediação que é feita nos julgados de paz, se terminar sem acordo, vai ter como consequência um julgamento. Ora, se nós não tivéssemos esta confidencialidade, o que aconteceria era que algo do que foi partilhado na mediação poderia ser utilizado como prova em julgamento. Não é esse o objetivo é que as pessoas partilhem tudo o que é importante para resolver a questão que as leva lá. E, portanto, é isso que nós garantimos, é que durante a mediação tudo o que for tratado não sairá dali. E, portanto, nessa medida, um mediador, por exemplo, também não pode ser chamado a testemunhar relativamente a questões tratadas em mediação. O que é que nós temos quando terminamos num acordo de mediação? Temos uma sentença, mas é uma sentença que será proferida, entre aspas, nos termos em que as partes assim o acordarem. Okay? Portanto, dizemos então que há uma autocomposição do litígio. Como eu disse há pouco, o mediador não impõe, não decide, está ali para facilitar a comunicação. Como o processo da mediação se caracteriza pela intervenção de um mediador que tem de ser imparcial, se o mediador perceber que será útil a intervenção de um terceiro para prestar qualquer tipo de aconselhamento, nomeadamente um advogado, no caso de surgirem questões jurídicas, então será de obrigação do mediador encaminhar as partes para qualquer tipo de apoio ou aconselhamento. É possível na mediação que haja reuniões individuais com cada uma das partes, quando o mediador entende que as partes não estão suficientemente à vontade para partilhar toda a informação em conjunto. Claro que estas reuniões serão feitas de forma confidencial e só será trazida à mesa da mediação aquilo que for autorizado a trazer. Qual é o objetivo? É que o mediador, depois de perceber o que é mais importante para as partes, saberá mais facilmente como é que deve conduzir a mediação. O juiz de paz tenta sempre a conciliação. O juiz de paz não faz mediação. Portanto, eu não sei fazer mediação. Nem estou preparada para isso, nem não consigo. Portanto, nem ter aquela imparcialidade que é necessário. Portanto, eu faço a conciliação. Quando há mediação, nesses processos, às vezes é fácil fazer conciliação. E porquê? Porque já houve um trabalho feito pelo mediador na própria mediação. Entretanto, como não conseguimos marcar logo o julgamento, há ali um tempo, as pessoas vão ficando, porque ouviram, vão falando com alguém e se calhar aquilo que eles pensavam não é bem assim. Portanto, estão muito mais abertos depois à conciliação. Às vezes há pessoas que vão ao julgado de paz, o caso até nem é muito grave em si, mas há tudo que está para trás. Eu estou-me a lembrar relações de vizinhança, familiares, e às vezes consegue-se no julgado de paz resolver aquele problema que lá está e mais 4 ou 5 que já às vezes estão espalhados pelos tribunais judiciais. E uma das partes da conciliação é acabar com aquilo que está no judicial e naquele acordo englobar tudo, portanto acabamos com tudo ali. O facto também de estarmos muito próximos a uma mesa, não estamos com togas, não estamos com becas, ainda bem que isso não acontece, portanto isso aproxima, não há aquela distância no judicial, às vezes estão lá em cima o juiz, cá em baixo está as partes, não, ali estamos ao mesmo nível,
portanto, facilita muito o diálogo com as pessoas. Portanto, e como estamos todos em volta, há gente que chega lá que nem se cumprimenta, estão um bocado de costas voltadas, coisa que eu nunca permito, gosto que todos olham uns para os outros, cada isolado, pronto, e pelo menos sai de lá, não deu aos abraços e aos beijos, não é jantar fora, mas pelo menos a dizer bom dia ou boa tarde entre eles, portanto, consegue-se conversar, pôs a conversar, comecei a falar que a gente se entende. E o que se nota nos lugares de espaço, porque estamos muito próximos dos utentes, é que há muita falta de comunicação, as pessoas não estão habituadas a falarem. E as pessoas querem falar.